Olá pessoal, Janaína Chiaradia da Inloco. Tal que Inloco, episódio número 10, parte número 1, uma temática super atual, com duas pessoas que para mim são pessoas extremamente competentes, importantes, mas acima de tudo, são minhas amigas. Eu quero dar as boas-vindas para minha comadre Ana Paula Pavels, para minha amiga assim, de coração, a Márcia Leardini. Digo para vocês que são pessoas que não precisam fazer parte do cotidiano do nosso dia a dia, né? Não precisa estar ali o tempo todo, mas eu sei que quando eu precisar, eu tenho as duas comigo. E quando a gente se encontra, aquele bate-papo gostoso, a gente quer assim se inteirar de tudo e de todos. E nesse momento em especial, eu sei que é uma temática, né, Márcia e Ana, que ela é assim, envolvente, delicada, mas ela precisa ser debatida. E para isso, sejam muito bem-vindas à Inloco. Muito bem, Jana. Eu fiquei, na verdade, muito feliz com o convite, né? A gente se encontrou esses dias, tivemos a ideia, né? E daí estávamos pensando sobre o que falaríamos e nada mais oportuno do que falarmos sobre o tema, né, do enfrentamento da violência contra a mulher, né? Inclusive conseguimos marcar para o dia 7 de agosto, que é exatamente no dia que a Lei Maria da Penha completa 20 anos. Então, falar sobre esse assunto contigo e com a Márcia, para mim é um privilégio, uma honra muito grande, né? Duas grandes amigas e reforço o que você disse, que somos daquelas pessoas que sabemos, né, que se precisarmos uma da outra, né, a outra estará ali. A gente pode não se falar todos os dias, nem se encontrar todos os dias, enfim, mas a gente sabe que a outra pessoa está lá. E essa rede de apoio, isso faz muita diferença na vida, né? Isso é comadrice, isso é de verdade, né, Márcia? Obrigada, Janaína, pelo convite. O convite veio também da Ana Pavelski, pela amizade que vai sempre nos unir, mas também pelo tema. Esse é um tema que não é apenas uma abordagem jurídica de 3 pessoas que atuam no direito. Exato. Mas é uma abordagem feita por 3 mulheres que reconhecem a violência e entendem exatamente o que a gente precisa fazer para o enfrentamento disso, para combater esse quadro de violência instalado. E como professoras que somos, também sabemos que é a mudança da cultura da violência que vai nos conduzir a um outro modelo de estrutura social, né? Então, falar sobre isso é participar da mudança dessa estrutura. Então, é uma grande honra, uma alegria. Obrigada às duas amigas. Eu que agradeço e vou começar agora a compartilhar com vocês aqui na Inloco. A gravação, como diz a Ana, dia 7, nós estamos aqui, o dia de comemoração, modo de dizer, né? Mas a atuação específica das 20 anos da Lei Maria da Penha, toda essa trajetória que a gente estava conversando, que não é que isso vai causar o fim de tudo, mas é um começo de um olhar, foi há 20 anos já, um começo de um olhar diferenciado, a atenção que a sociedade tem que ter para esse tipo de problemática, mas a cultura, que a Márcia e a Ana estão conversando comigo, a gente tem que mudar a cada dia, a cada momento, a gente tem que se enxergar dentro de nós, primeiramente, dentro das nossas amigas. E aqui eu vou abrir até a situação que a gente estava rindo anteriormente com a Márcia, quando um dia ela me procurou como representante da ordem, imaginando que eu era advogada que estava sendo vítima de violência, toda preocupada, porque mais do que representante da ordem naquele momento, ela era minha amiga querida que queria, né, me auxiliar de alguma forma naquele momento. E como é bom quando a gente tem essa rede de apoio, como disse a Ana, quando a gente tem as amigas que a gente pode procurar ou indicar quem esteja ali nessa situação. Agora, vamos enfrentar a temática propriamente dita, Ana e Márcia, se possível de forma leve e tranquila, como a gente sempre faz, mas enfatizando aquilo que há de melhor. Ana, muito tem se falado sobre violência contra a mulher, né? Tem se debatido, ou pessoas, né, trazem algumas informações. Mas o que é realmente a violência contra a mulher?
quais são os tipos, como que você consegue identificar as situações em pessoas que chegam até você? Jana, falando até no contexto de Lei Maria da Penha, porque isso é muito importante, porque antes da Lei Maria da Penha, a gente não tinha a tipificação, né, exata como veio com a lei, a gente tinha essa questão da violência contra a mulher inserida num outro contexto penal e que não tínhamos a importância e nem as mulheres conseguiam ter uma resposta mais efetiva. Eu não estou dizendo que hoje seja a solução para todos os problemas, é bom deixar isso frisado, né? Mas a partir desse marco, então, de 2006, e é importante já lembrar, Jana, como tem acontecido com várias outras leis, que esta lei, ela nasce do sofrimento de uma mulher, né? Então, isso é emblemático também. Veja como as leis que tratam desse tema, das diversas formas de violência contra a mulher, enfim, diversos aspectos, elas levam dos anos, né, da Lei Maria da Penha para cá, nomes de mulheres. Pega, então, a Lei Carolina Dickmann, a Lei Mariana Ferrer, enfim, então foram episódios de sofrimento, né, que trouxeram as leis. E veja, no caso dessa questão da violência contra a mulher, especificamente dessa questão, né, da Lei Maria da Penha, a gente tem diversas formas de violência. Então, quando a gente fala em violência, normalmente as pessoas pensam em violência física. Sim. A mulher apanhou, a mulher foi agredida, né, pelo marido, pelo companheiro, pelo namorado, enfim. Mas não é só a violência física, né? A gente pode ter a violência psicológica, que é essa questão de ameaça, de humilhação, de constrangimento, né? Então, o agressor ele vai captando mesmo o psicológico, aquela vítima vai ficando inferiorizada, abalada psicologicamente, ela começa inclusive tende a achar que ela é a culpada, que ela é o problema, né? Então, temos também a questão da violência financeira, a violência patrimonial. Então, o agressor, ele, né, deixa aquela mulher dependente, ou ele retira dela, subtrai dela, né, até instrumentos de trabalho, né? Então, essa questão dessa extrema dependência, e tem muitas mulheres não conseguem, muitas vezes, sair desse ciclo da violência porque dependem financeiramente desse agressor. A questão da violência sexual também, então, por exemplo, obrigar a mulher a participar de um ato, de um momento sexual que ela não queira, de uma forma que ela não queira, ou até mesmo obrigá-la a adotar algum método contraceptivo, ou pelo contrário, obrigar essa mulher a engravidar ou a se prostituir, enfim, né? Então nós temos aqui uma gama de situações que a gente reconhece, e eu acho que a mais atual delas, a mais recente delas, que é o que a gente está identificando como a chamada violência vicária, que eu vou agredir a mulher não diretamente, mas eu vou agredir então a mulher, ameaçar a mulher, constranger a mulher através de condutas com o filho, com o dependente ou com uma pessoa próxima daquela mulher. Enfim, a gente vê muito isso, né? Essas situações de que o agressor, normalmente o pai de uma criança, enfim, ele vai agredir ou praticar atos com a criança, mas na verdade o objetivo dele é atingir a mãe, a mulher, né? Então, a gente tem uma gama muito grande de definição, né, dessas condutas que a gente tem que passar a reconhecer culturalmente, socialmente, né, como uma violência contra a mulher. E se enxergar com isso, porque às vezes a dificuldade é a mulher conseguir entender que ela está passando por isso e que ela não precisa disso. Quer seja por todas as situações que a Ana colocou aqui, né? Veja, foram várias formas de um domínio que às vezes ela pode não encontrar uma saída rápida, né? Porque como a gente estuda, faz, quando a gente percebe algo assim, opa, tô saindo dessa situação, eu não quero para mim. Quando tem uma amiga próxima que pode estar passando, também não, quem não? Eu já, só a fala da Ana, já identifiquei várias situações que eu disse, não, para mim não, isso eu não quero. Mas ter a coragem, mesmo numa sociedade que a gente está caminhando aí, né, para busca, pelo menos, de igualdade de condições, mesmo nessa sociedade que hoje a gente
tem como gritar, buscar, ir atrás, mesmo não estando ainda no mesmo patamar, mesmo na sociedade hoje é difícil, né? Tem mulheres que não querem, não aceitam, não conseguem se identificar, ou até mesmo por vergonha. Enfim, várias situações. Márcia, dentro da tua trajetória como jurista, quer seja, né, no escritório, nas palestras, em sala de aula, os casos que mais te chamaram a atenção, que você identificou esse tipo de violência contra as mulheres? Eu posso te falar dos casos mais comuns. Sim. E existe, claro, casos que me chamam mais atenção, mas os casos mais comuns, eles são exatamente o ponto final do ciclo da violência. O que se chega mais comumente é a violência física. E o que se chega também são formas de violência sexual. Mas existe uma diferença em violência sexual doméstica e violência sexual de um agressor desconhecido na rua. Sim. Claro que tudo é violência contra a mulher, de enxergar o corpo da mulher como um corpo que serve ao homem. Mas por que o mais comum é a violência física quando existem outras tantas formas de violência, a Ana acabou de mencionar, definidas na Lei Maria da Penha? Porque, em razão de uma cultura de subserviência feminina e de dominação masculina, ainda é natural que não se enxergue a violência como violência. Ela está definida na lei. Verdade. Mas quantas pessoas alcançam o significado da lei? E alcançando o significado da lei, ainda que possam ler, conseguem compreender que a sua situação se insere no significado da lei. Eu sou uma mulher de quase 56 anos de idade. Eu fui educada, assim, a minha educação foi a de que o homem é a cabeça da casa, né? O homem é o chefe da casa. A mulher serve ao marido e cuida dos filhos. E veja, eu fui educada para pensar dessa maneira. Ainda disse ontem, quando eu nasci, o Código Civil vigente era de 1916. O Código Civil de 1916, as mulheres eram consideradas relativamente incapazes. Sim. Quem é relativamente incapaz hoje? Um adolescente. Então, nós éramos equiparados a adolescentes. Então, o que acontece é que quando você tem uma cultura de dominação masculina, que nós vamos chamar de patriarcado, e as mulheres são educadas para servir a esta estrutura social, ela não reconhece os primeiros sinais de violência como violência, portanto, isso não chega no processo. Quando chega no processo? Quando eu já estou no último passo da violência, que é a agressão física. Porque até mesmo a agressão sexual dentro do casamento, ela não reconhece como agressão sexual. E não vai longe. Sim, Veja, quando eu estava na faculdade, havia doutrina de direito penal, autores de direito penal, até autores importantes de direito penal, que quando tratavam do crime de estupro, diziam o seguinte: a esposa não é sujeito passivo do crime de estupro, porque como o casamento impõe um dever de fidelidade, a mulher não pode dizer não. Então, se ela não pode dizer não, ela não está no exercício regular do direito. Olha só. Veja, então eu fui educada para servir ao homem, eu fiz faculdade lendo livros que diziam que esposa não era sujeito passivo de crime de estupro. Como que você muda essa cultura? Eu acho que o primeiro passo, assim, onde a gente enxerga a mudança de cultura, é a mudança da lei, porque a lei é uma expressão da cultura. Veja, eu aprendi na faculdade que mulher não era sujeito passivo de estupro. Agora está expressamente previsto no Código Penal. Se o estupro for praticado pelo marido contra a mulher, é causa de aumento de pena. Olha o salto que a gente dá. Já é uma evolução, né, Márcia? É um salto. Se antes o homem podia estuprar a mulher e não responder por crime, agora quando o marido estupra, o marido, o companheiro, o namorado estupra a mulher, isso é causa de aumento de pena. Ele vai sofrer uma sanção maior. Então, infelizmente, quer ver o primeiro passo da violência? Que ninguém discute isso em juízo?
O primeiro passo é o isolamento. Você agora é minha namorada, eu não quero que você ande com essas amigas. Você agora é minha namorada, eu não quero que você saia sozinho. Eu casei com você, eu agora sou a tua família, se afaste da tua família. Então, acho que o primeiro passo da violência é o isolamento. O segundo passo da violência é a desqualificação intelectual. Eu sou mais qualificado do que você, então eu sou capaz de te conduzir pela vida. Depois vem a criação da dependência econômica. Então, esta mulher está isolada, intelectualmente desqualificada, financeiramente, economicamente dependente, dentro de uma cultura de patriarcado que ainda é muito consistente. Me diga, como é que esta mulher vai enxergar a lei? Ela entra naquilo que nós chamamos de dissonância cognitiva. Sim. A lei está ali, mas ela não assimila aquilo como uma realidade que precisa ser enfrentada. Então, é por isso que a violência ela precisa ser escandalizada na sociedade para ser percebida como violência, não obstante ela já esteja na lei há 20 anos. Tudo bem, 20 anos em termos de história foi ontem, né? Mas com isso te digo que o que chega para mim mais comumente é o último passo da violência, é a violência física. E aí, Márcia, pega essa parte cultural mesmo, porque você veja, está falando ali dessa alteração na própria legislação, tranquilo, né? Muitas das particularidades que vocês estão colocando aqui, eu mesma, atuando em outra área do direito, desconhecia, né? Mas, por sua vez, né, mesmo que a legislação está andando, mas tem a parte cultural, porque se a mulher chega para uma pessoa que foi criada numa outra geração, uma mãe, uma tia, relata ali um problema que ela já começou a identificar como os primeiros sinais, né? O que culturalmente a gente pode ter, a depender da família? Não, mas tem que ter mais paciência. Esse é o teu papel. Mesmo. Esse é o teu papel. Esse é o teu papel Uhum, social. exatamente. Esse é o lugar que a sociedade destinou para você. Aceitar. Veja como se naturaliza a infidelidade masculina. Sim, sim. E quando você fala em infidelidade feminina, como é que ela é tratada? Tivemos, recentemente, um caso de um homem que matou os 2 filhos e depois se matou para punir a esposa. E eu me recordo de que isto aconteceu há alguns meses. E num debate do caso, numa rádio bastante conhecida no Brasil, prefiro não mencionar o nome, mas numa rádio bastante conhecida, o comentarista diz assim: poxa, se tivesse matado só ela, vá lá, mas precisava ter matado os filhos? Olha só. Então, aí por quê? Porque se dizia que, e nem era verdade que ela tinha sido infiel, mas justificava-se o ato na infidelidade. E por que a infidelidade da mulher é tratada dessa maneira quando ela acontece? Porque o corpo da mulher pertence ao homem. Por que ela morre quando ela termina um relacionamento? Porque o corpo da mulher pertence ao homem. E vejam os sinais de mudança de cultura que são importantes. E nós devemos a isso a transformação social produzida pela Lei Maria da Penha. Eu sou a mais velha de nós aqui, mas nós 3 participamos de movimentos sociais de marketing. Sim. Quando você vai vender um produto masculino, quem é que vende um produto masculino? A imagem de uma mulher dentro daquele padrão de beleza maravilhoso da sociedade. Porque o corpo da mulher é o objeto da satisfação masculina. Então, quando você quer vender um carro para o homem, coloque uma linda mulher do lado dele. Quando você quer vender perfume a um homem, coloque uma linda mulher cheirando o seu pescoço. Porque é como se o foco é o carro e a mulher, eles são propriedades semelhantes. Eu tenho um belo carro e uma bela mulher. Eu posso comprar um belo perfume para atrair uma bela mulher. Então a mulher continua sendo um pedaço de carne. E veja que mudou. Essa é uma expressão da objetificação do corpo da mulher. Você tem notado que o marketing não usa mais o corpo da mulher em propagandas de cerveja, de automóvel? Então, isso faz parte de uma mudança de cultura que vem sendo assimilada. E sabe, quando essa conversa com a Márcia agora,
o perfil, né, da educação e tal. Eu sou muito feliz porque eu cresci num lar que teve, claro, vários problemas, é óbvio. Hoje meus pais vivem um relacionamento que eu acho muito legal, eles se namoram e é muito bacana, mas também teve um momento da vida deles que eles tiveram que batalhar, né? Então eu cresci com uma mãe à frente, forte, determinante, um pai que estava ali junto, ele não era só o cabeça, né? Não era nem o cabeça, sempre a cabeça ali do comando foi minha mãe, mas assim, eles estavam juntos, unidos, uma educação, para, né, fazer acontecer a nossa família. Então, minha mãe sempre me educou desse jeito, né? Você tem que fazer por si, não depender de ninguém e também não ficar carregando ninguém, né? Vamos unir os esforços. Então, eu tenho essa admiração muito grande, por isso que só a fala de vocês, já identifiquei os poucos relacionamentos que eu tive, mas já identifiquei algumas situações por que eu disse não. E aí você diz não, mas ninguém vai te aguentar. Quem é que vai aturar você? Não é, Ana? Esse é um discurso, né? Até vejo essa questão, né? Da própria mulher desquitada, né? Nossa, que absurdo que era, né? Eu como a Márcia, fui educada também nessa situação de servir, né? Desde muito pequena, de aprender os afazeres domésticos, de aprender, né, a lavar louça, de aprender a cozinhar. Por quê? Porque, né, tinha esse objetivo de depois servir alguém, né? A minha mãe é uma mulher muito forte, minha mãe também trabalhou, né, muito, mas ela trabalhou muito também acompanhando os passos e preocupada com os passos do meu pai, né? Então, ela, e depois que meu pai se foi, enfim, a gente percebe o quanto ela, inclusive, sente isso até hoje, apesar de já fazer um tempo. Por quê? Porque era uma vida em função dele, na verdade, né? Uma mulher bastante resiliente, bastante forte, mas uma vida em função. E foi assim, né, que eu cresci, né? Aprendi com falas dos dois e até atitudes dos dois a questão da necessidade da independência, né? Meu pai dizia, não, eu quero que você estude, porque estudo é uma coisa que depois educação é uma coisa que ninguém vai poder tirar de você, então eu faço questão que você estude, que, né, essa é a minha, entre aspas, herança para você, enfim. Mas, de fato, a gente vem, né, e até hoje, veja, isso que é uma coisa bastante interessante, né, a lei como expressão da cultura, como disse a Márcia, mas a gente precisa, na nossa cultura, o que a gente tem muito? A gente precisa que algo seja identificado como errado e como punível por uma lei para que as pessoas enxerguem aquilo, poxa, isso é uma conduta que eu não posso. Né? Principalmente quando a gente fala dessa questão da violência contra a mulher, porque normaliza-se ainda muitas situações, né, que na verdade não são nada normais, né? Mas a gente precisou de uma série, e ainda temos uma série de previsões legais acontecendo. Esse ano mesmo, é um ano que a gente teve aí, ano passado, enfim, alterações no Código Penal, novas leis, enfim, sobre os temas, né? Até uma lei recentíssima, a questão do spray de pimenta, né? Sim. N críticas, mas enfim, a gente frequentemente tem essa necessidade de que a lei nos diga o que é errado, porque nós, culturalmente, ainda somos, de certo modo, incapazes, vamos dizer assim, de identificar que aquilo é errado. Né? Que aquilo faz parte de uma violência. Márcia, perfil dos agressores. Homens. Tô brincando. Olha, é difícil dizer, eu poderia te dizer assim, olha, as gerações mais novas, elas já entram dentro, já começam a uma socialização, numa cultura diferente. Quisera eu poder dizer isso, concordo que as gerações mais novas, né, as mulheres, elas estão muito mais preparadas para reconhecer violência com o nome que tem. Sim. Né? E os homens que estão crescendo
educadas por mulheres mais jovens e na escola dividindo espaço com meninas já também socializadas dentro de não mais de um patriarcado, eu acredito que o futuro pode trazer um panorama melhor para as mulheres. Porém, eu tenho uma preocupação. Uhum. Quando nós falamos de patriarcado, nós falamos de dominação. E dominação é exercício de poder. São os livros de sociologia que nos dizem isso. Toda vez que você for tentar reduzir o poder de alguém, haverá uma reação do próprio poder, dentro do próprio poder. E essa reação, ela está acontecendo neste momento de uma maneira muito violenta. E aí a legislação precisa olhar para isso, dando a isso também o nome que tem. Uhum. Porque veja só, nós levamos muito tempo para chamar de violência contra a mulher o que era violência contra a mulher. Sim. Agora eu tenho a impressão que nós vamos levar mais algum tempo para reconhecer a violação da dignidade humana com o nome de violação de dignidade da pessoa humana. Porque há hoje um discurso no Brasil de que essas formas de violação da dignidade humana se inserem na liberdade de expressão. Então vamos lá, a violência contra a mulher, ela se inseria na normalidade da vida em sociedade de uma estrutura social. Sim. E agora outras formas de violência estão sendo nominadas como liberdade de expressão. E te digo, as redes sociais, elas têm uma grande vantagem e uma grande desvantagem. A desvantagem pode ser enfrentada pela lei e a vantagem melhorada. Qual é a vantagem? Esse podcast, né? Essa nossa conversa, ela existe e vai atingir quantas pessoas por meio da internet. Então, o que nós estamos fazendo? Disseminando conhecimento, informação que diminui a violência. Perfeito. As redes sociais fazem isso. Nós temos acesso à informação. A informação, inclusive, sobre os meios de acolhimento da violência. Ótimo. Por outro lado, eu tenho nas redes sociais a possibilidade do encontro de todos os homens e mulheres que são contra o feminismo, a favor da manutenção do patriarcado, da submissão da mulher. E quando eu falo de submissão da mulher, quando uma pessoa não se submete, como é que eu submeto ela? Pela violência. Portanto, quando eles dizem assim, o homem é realmente superior à mulher, e se a mulher não concordar com isso, como é que eu faço para fazer ela concordar com isso? Eu não vou fazê-la concordar, eu vou submetê-la a isso. Portanto, este movimento chamado Red Pill, esses movimentos de machosfera, de dominação ou de superioridade masculina, ele ganhou muito espaço nas redes sociais. Instagram, Telegram, Discord, enfim, redes sociais todas. E aí esse discurso ganha força. Ainda ontem falava sobre isso e vou falar novamente aqui. 2024 foi um ano recorde de feminicídios no Brasil. Em 2024, nesse mesmo ano, como resposta estatal ao feminicídio, a conduta de matar uma mulher porque mulher. O que é matar uma mulher porque mulher? Então, assim, eu posso matar uma mulher e não ser um feminicídio. Se eu matei ela, por exemplo, porque ela chutou o meu gatinho. Sim. E eu respondo a isso com violência. Né? O meu gatinho não é o gatinho que faz miau. Não será um feminicídio, será um homicídio por motivo fútil. Mas se eu matar uma mulher porque ela não me obedeceu, se eu matar uma mulher porque ela me deixou, se eu matar uma mulher porque ela foge do lugar social dela, isso será um feminicídio. Então o feminicídio deixou de ser uma qualificadora de homicídio e passou a ser um crime autônomo, com a maior pena prevista na lei penal brasileira até então, de 20 a 40 anos. Uma pena semelhante ao do latrocínio, né?
Aí a gente pensa assim, bom, agora com o direito penal vai diminuir o feminicídio. Pois muito bem, 2025 bateu o recorde de 2024. Então assim, ó, a gente fica esperando que a lei penal resolva o problema da violência. Esta é a prova concreta de que o direito penal não diminui a violência. Mas então por que 2025 bateu o recorde de 2024? Por quê? Pelo discurso da machosfera, do red pill, da superioridade masculina e que a mulher deve servir. E aí estes agressores, eles se integram nesses grupos, reconhecem nesses grupos um discurso de verdade e passam a se comportar como se verdade fosse. Veja, ele não está mais preocupado com a lei Maria da Penha, com a lei penal, não. Ele acha, inclusive, ele acredita dentro da sua dissonância cognitiva que ele encontrará acolhida ao discurso dele, porque o discurso dele é o discurso da naturalidade. E é a liberdade de manifestação. E o que é a liberdade de manifestação da machosfera do red pill? Eu tenho a liberdade de dizer que eu, homem, sou superior à mulher. Não tem! Você não tem, mas eles acreditam que tem, porque a ignorância, ela não encontra limites, né? A ignorância realmente não tem limites, ela ocupa um espaço. Né? Ela alimenta, ela ocupa um espaço. Daí, se o sujeito, dentro desta ignorância dele, né, de acreditar nessa superioridade e propagar ela como uma expressão, ele não percebe que o que ele está fazendo é difundir o discurso que viola a dignidade da pessoa humana. Porque a violência contra a mulher hoje não é um problema privado. A violência contra a mulher hoje ele é reconhecida como uma violação de direitos humanos e no Brasil, inclusive, um problema de saúde pública. Sim, exatamente. Né? E daí, assim, ó, agora, me diga, Janaína, você é do direito, eu sou do direito, a Ana é do direito? Quem é de nós aqui que está autorizada a violar a dignidade da pessoa humana? Ninguém, gente. Não, nós não estamos, mas há pessoas que dizem que a violação à dignidade da pessoa humana está amparada na liberdade de expressão. E todos nós sabemos que a dignidade da pessoa humana, ela é o princípio máximo, ele é o núcleo de valor da lei, da Constituição. Todos os outros direitos vêm abaixo disso. Logo, a liberdade de expressão, ela tem um valor menor do que a dignidade da pessoa humana. E nós sabemos, quando dois direitos entram em conflito, o de maior valor prevalece. Mas é claro que nós estamos falando aqui num espaço de uma cultura jurídica. Sim, sim. E nós estamos falando de pessoas que não alcançam esse discurso. Por isso nós precisamos propagar esse discurso. E aí o que nós esperamos do nosso legislador? Que aprove a criminalização da misoginia. Sim, sim. Porque a criminalização da misoginia, ela vai acabar com esses grupos nas redes sociais. Porque quem é que vai participar desse grupo sabendo que tem uma prova documental de que está praticando um crime? Exatamente. É isso que vai reduzir o feminicídio. Por quê, Márcia? Se fala, né, nesses discursos todos em direitos, direitos, direitos. Então precisa se ter a responsabilidade. Sim. Qual é o limite do direito? Exatamente. O limite do meu direito é o teu direito. Né? E aí não acompanha o que a gente estava falando de transformação social, cultural, mesmo da própria legislação, se a mentalidade dele está buscando uma fundamentação em algo que foge da responsabilidade estatal. Eu acho é curioso porque as pessoas falam em liberdade de expressão, né? E esses dias até fiz um comentário numa rede social mesmo por conta de uma situação de uma ameaça, né, que uma amiga muito próxima sofreu também. E eu coloquei, né, que liberdade de expressão não é porta aberta, não é porteira aberta para o cometimento de crimes. Claro. E eu fui criticada por algumas pessoas, né, liberdade de expressão, as pessoas utilizam a expressão liberdade de expressão como se ela fosse infinita, né, é uma liberdade infinita. Então, assim, fazendo uma comparação, eu diria até uma comparação, assim, muito básica, por exemplo, esse computador, né, é teu. Eu não posso pegar para mim, porque o meu direito vai até onde o teu começa, o limite, né? Tanto é que a gente tem a figura daí do abuso de direito, enfim. Agora, a própria questão do cometimento de crimes e tudo, então assim, não é porque nós temos a expressão, liberdade de expressão, que eu posso falar o que eu quiser, dizer o que eu quiser,
né? Eu não posso, dependendo do que eu falar para a Márcia aqui, inclusive, sabemos, eu estou cometendo um crime. Então, é isso que as pessoas precisam entender, né? E essa questão da violência desses discursos, e o que me preocupa muito também, inclusive na juventude, Márcia, é a normalização de determinados discursos. Eu vou dizer para vocês que semana passada o meu escritório fica ao lado de um colégio, né, de terceirão aqui de Curitiba, e um colégio, eu diria que é uma escola particular, então nós não estamos falando de pessoas de um pequeno poder aquisitivo, né, ou Sim. qualquer tipo de situação de identificação de um grupo específico de violência, mas passando, né, no horário de almoço, pela calçada e passando entre os jovens, eu escuto a seguinte frase, era um grupo de 3 meninos ali, de seus 17, 18 anos. Nossa, o fulano ontem estuprou aquela gostosa. Quando é que dizer que estuprou é uma coisa que deve ser normalizada agora? É algo... né? Então, isso é um perigo culturalmente falando, porque nós estamos diante de uma série de situações e de condutas, né, e de relatos que nos chegam, até mesmo na sala de aula, né, Márcia, entre os alunos, enfim, a gente verifica essas questões, e isso é muito delicado, né, ao mesmo tempo que nós temos novas expressões de cultura, como a Márcia bem disse, nova mentalidade de mulheres, né, de homens também que já são criados de uma maneira, educados de uma maneira diferente, com uma outra concepção. Veja o que a gente ainda ouve. Né? Isso é terrível. Até porque eu friso de novo, que eu vejo em todos esses debates, essas discussões, é que muito se fala em direitos, que não se enxerga, ou não se enxergam os limites, ou não se detalham os limites, e ninguém quer falar em responsabilidade. Porque aqueles que te criticaram, se você usar a mesma crítica com eles, não, mas você tá me ofendendo. Não, você está tolhendo a minha liberdade de expressão, você está me censurando. Exatamente. Então, se eu não deixo você, se eu aponto que o que você disse nesse sentido é um problema, eu estou te censurando. Não. E eu acho engraçado que lá em casa eu falo assim para as crianças, né? Vocês não vão bater em ninguém, mas também não vão apanhar. Né? Porque o mundo hoje ele está cruel, a gente tem que saber como se defender, entender direitos e responsabilidades, que eu acho que isso que falta muito, as pessoas conseguirem dialogar. A gente vê um exemplo agora da Copa do Mundo, né? O Brasil saiu da Copa, eu fui criticada porque eu estava torcendo por um determinado país. Eu disse, mas deixa eu torcer, você não pode torcer? Mas é um absurdo. Eu disse, gente, qual que essa é polarização para tudo também, né? E agora, para a gente encerrar essa primeira parte, a importância de amigos, familiares, pessoas próximas, para identificar e, de repente, amparar, acolher, mas também se a pessoa que estiver passando por isso quiser. Não é isso, meninas? O que vocês têm para dizer? Olha, Janaína, eu tive uma experiência esse ano, né, já era um assunto que eu já debati inclusive dentro da minha área de maior atuação, enfim, mas eu estava em casa no final de semana, eu tenho uma amiga muito próxima, né, que estava sofrendo nessa questão da violência, a gente já havia tentado conversar com ela para que ela tomasse providência, porque ela tentar tirá-la daquela situação, mas existia uma resistência, existia um medo, enfim, é uma situação muito delicada. Mas eu estava num final de semana, né, em casa enfim, né, veio uma questão de um pedido de ajuda, de um pedido de socorro. Então, quando você tem uma situação também assim, uma pessoa muito próxima, né, te pedindo socorro com relação a isso, né, você percebe daí o quanto essa rede de apoio, rede de amigos, quanto isso é importante, né? Então, eu penso que a primeira coisa é você acolher, você ouvir a mulher, né, sua amiga, sua
uma pessoa que às vezes nem é tão próxima, mas ela se sente à vontade de falar para você por diversos motivos. Eu já tive várias pessoas que vieram falar comigo, e não são pessoas próximas, mas vieram me pedir socorro, né? Então, a importância desse acolhimento, né? E de você atender também esse pedido de ajuda quando ele vem de alguma forma, né? Tive um episódio recentíssimo também, né? De uma moça que tem falado comigo e ela sempre diz obrigada por me ouvir. Ela já está com processo judicial, já tem toda uma questão acontecendo, né? Sofre, inclusive, uma violência institucional e processual ali também, mas ela tem me dito, eu tenho ouvido e faço questão, é uma situação, né, bem delicada, e ela tem me dito isso, obrigada por me ouvir. Até porque, né, Márcia, essas questões são aquelas extremamente delicadas, ninguém quer passar, né? Ninguém quer que as pessoas próximas venham a passar. E a dor de cair nessa realidade de pessoas próximas ou até mesmo, né, a pessoa que está passando poder se entender e buscar ajuda. Janaína, sabe que eu sou advogada nessa área e quando eu tenho alguma cliente que está passando por violência doméstica, são essas clientes para as quais eu digo assim, para você não há dia e não há hora para te atender. Então, se você quiser me mandar uma mensagem à meia-noite de sábado, eu vou te atender à meia-noite de sábado. E eu não faço isso como tecendo loas a mim mesma, mas eu preciso ser coerente com o meu discurso. Sim. E qual é o meu discurso? Eu estou dizendo que nós estamos inseridos num modelo social de dominação masculina e subserviência feminina. Dentro deste panorama social, a mulher vítima da violência tem dificuldade de reconhecer que está sendo vítima de violência. Exato. Se eu, que sou a pessoa buscada por ela, não entender que ela tem dificuldade de sair do lugar onde ela está, então eu não estou desempenhando bem o meu papel. Sim. Mas eu sou procurada como advogada. Quantas conseguem chegar numa advogada? Daí você perguntou, por que é importante a rede de apoio? E esta rede de apoio, ela é importante, ela precisa ter muita lucidez. Qual que é a lucidez? Lucidez com paciência, porque às vezes a mulher, ela tem muita dificuldade de enxergar que está sendo vítima de violência, porque ela tende a dizer, mas é porque ele está nervoso, mas é porque ele não tem a intenção, mas é porque ele quer o melhor para mim. Só essa vez. É porque eu amo ele, é porque ele me pediu desculpas. E ela tem dificuldade. Então, quem está segurando a mão dela tem que dizer assim, tá bom, mas eu estou aqui. E claro, com um olhar atento de se identificar ali riscos maiores. Mas você não pode desistir de dizer assim, mas você está sendo muito burra. Porque se essa mulher já foi desqualificada intelectualmente pelo agressor, sim, e a rede de apoio foi dizer, mas você está nisso porque você quer, porque você gosta de apanhar, então, na verdade, eu estou corroborando o discurso dele. Exato. E às vezes tirar ela deste lugar exige de mim uma lucidez e uma paciência, porque ela não é burra. Ela está o quê? Ela está sob efeito daquilo que a lei chama de violência psicológica. O que é violência psicológica? Olha como é que ela começa no crime. Ela diz assim, causar dano emocional à mulher. Dano emocional. Se esse é o conceito da violência psicológica, como é que a tia, a avó, a mãe, a amiga, ou até mesmo a advogada vai poder dizer, advogado, o juiz vai poder dizer assim, isso é frescura. Mas, meu Deus, ela sofreu um dano psicológico. Quanto tempo uma pessoa faz análise para se sentir mais preparada emocionalmente para a vida em sociedade? Anos de análise. Como é que uma rede de apoio poderá, em 3 horas de conversa, dizer, mas você está sendo burra? Quem somos nós para determinar em que momento a psique humana está preparada para enfrentar aquilo? E nós também temos uma dissonância,
Porque imagine uma mulher que escolheu um homem para ser o marido, o pai dos filhos, o homem que ela amou ou que ela ainda acha que ama, que ela ainda pensa que ama, e olhar para ele e dizer assim, ó, eu me enganei o tempo todo sobre as emoções desse homem, eu sou uma idiota. E nós também entramos na dissonância. Eu, com toda a segurança que eu tenho hoje, porque quem me escuta falar, essa mulher é do caramba. Mas eu já fui vítima de violência de gênero, óbvio. Sim. Né? Não, aliás, eu não conheço mulher que não tenha sido vítima. Assim, nasceu, vai ser vítima. Eu me lembro ainda quando eu era pequena, que nascia uma criança, minha mãe dizia que pena que nasceu mulher. Porque era realmente assim, que pena. Porque, olha, ela vai enfrentar dificuldades maiores do que enfrentaria se tivesse nascido com a medalha de honra ao mérito, que é nascer homem. Então, porque a rede de apoio é importante, mas eu quero dizer para as mulheres que estão escutando, se você não tiver uma rede de apoio pessoal, ou se a tua rede de apoio falhar com você, porque a tua rede de apoio também pode não reconhecer, faz parte da cultura. Não esmoreça, porque você tem outras redes de apoio. Então eu fecho dizendo o seguinte, a Lei Maria da Penha não é uma lei penal nem processual penal. A Lei Maria da Penha também não é uma lei civil ou processual civil. A Lei Maria da Penha é uma lei de transformação social, que tirou a violência doméstica do conceito de um conflito privado e trouxe a violência doméstica para a discussão pública. E se ela trouxe para a discussão pública, as delegacias da mulher, ela agora está estruturada para receber essas mulheres com psicólogas, com assistentes sociais. A Secretaria de Segurança Pública tem programas para enfrentamento da violência de gênero. Os sistemas de saúde pública têm programas para enfrentamento. As ouvidorias do Poder Judiciário estão estruturadas para atender a chamados de mulheres que não sabem a quem chamar. Então, uma mulher não está sozinha, mesmo que ela pense que está. Porque, eu repito, a Lei Maria da Penha tirou a violência de gênero do ambiente privado e trouxe para o ambiente público. É só buscar, você vai encontrar. E é muito legal, muita reflexão bacana, Ana, porque quem nunca... Eu me deparei também com uma situação, cheguei na terapia, o que ela me falou? Por que você se sente tão culpada? Né? Por que você não reflete mais para dentro de si? Não é isso, Ana? É isso. Nós somos vítimas de violência de gênero e não é vitimização que a gente está fazendo aqui, né? É um fato, né? Isso já aconteceu em maior ou menor grau, eu diria, com todas nós em algum momento da vida, né? Isso já aconteceu N vezes na minha vida profissional, enfim, né? Já tive uma situação na faculdade que um aluno veio para mim e me disse assim, olha, professora, no final do semestre, uma turma que até tinha tido umas situações, né, mais delicadas de comportamentos e de respeito mesmo comigo, e depois no final do semestre veio um grupinho de meninos me agradecer e dizer que eu tinha sido a primeira professora mulher que eles conseguiam passar a respeitar. Veja isso, numa faculdade de Direito, né? Hoje, né? Nós estamos falando de alguns poucos anos atrás aqui. Então, essa é uma situação muito delicada. E quando a Márcia fala, né, de todas essas questões de aparatos, né, das ouvidorias, da Secretaria, da Delegacia da Mulher, é bom a gente frisar, né, que não estamos dizendo aqui que existem políticas públicas perfeitas, políticas públicas que funcionam e que atendam a todas as situações, né? Eu tenho sido contatada por mulheres que denunciaram, né? Foram à frente, que estão se sentindo vitimizadas, estão sendo vitimizadas por uma falta, né, de uma série de apoios, vamos dizer assim, né? Até mesmo a questão de violência processual praticada pelo advogado da parte contrária, pela parte contrária, pelo juiz, pelo Ministério Público. Isso acontece, né? A gente não pode negar que isso aconteça. Mas já tivemos um baita de um avanço significativo com essa questão do reconhecimento.
quiçá não houvesse Lei Maria da Penha, nós nem estaríamos hoje aqui conversando sobre tudo que estamos conversando. A verdade é essa. Ou à frente de tantas coisas. Exatamente, exatamente. Então, pessoal, na parte número 2, nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a legislação, mecanismos de proteção e essa reflexão tão importante com essas minhas duas amigas aqui, que são à frente na atuação, né, na tua conscientização e na busca pela essa transformação social que tanto se tratou aqui. Então, não deixe de acompanhar a partir de amanhã, aqui na Inloco, o teu ecossistema de inovação em comunicação.